Já que a gente está falando do exemplo dessas duas palavras, vamos falar, então, do exemplo dessas duas palavras. Oi gente, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Tu tá assistindo ao quarto vídeo da Nota que é 1000 e hoje a gente vai falar sobre os principais erros na competência 1. No caso não eu, o João. Tchau! Gente, rapidinho, antes de vocês continuarem a assistir essa videoaula perfeita, 100% gratuita, eu queria falar pra vocês sobre o canal Coach Coque, que graças a Deus tá patrocinando o vídeo de hoje. É um canal muito bom, voltado especialmente pra vestibulandos, então eles dão dicas de estudo, estratégias, inclusive eu participei do canal em vários vídeos. Se vocês quiserem olhar um pouco mais da minha carinha, deem uma chegada lá. Eu gosto muito dos vídeos, são rápidos, dão dicas valiosas e são dinâmicos, dá prazer de assistir mesmo. Comentem lá que vocês chegaram por minha causa, tá? Me deem essa moral e eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Mais uma vez, eu realmente gosto bastante e eu espero que vocês sejam ajudados por ele e se inscrevam, tá bom? Agora pode continuar com esses conhecimentos imprescindíveis. Taca a pedra aí quem nunca perdeu ponto na primeira competência. Principalmente se tu tiver, tipo, bem perto do 1000, é nessa competência que o corretor vai pegar mais no teu pé e tentar te dar uma rasteira. Algo que vai além de tu escrever todas as palavras corretamente, ortografia e enfim. Existem outros pontos. Vamos ver alguns deles? Diz a competência número 1. Demonstrar domínio da norma da língua escrita. Poucas palavras, mas será que é só isso mesmo que ela quer dizer? Tipo, quando a pessoa tira 200, a descrição que vem pra ela é a seguinte. O participante demonstra excelente domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Desvios gramaticais ou de convenções de escrita vão acontecer de forma apenas pontual. O que isso quer dizer? Além de tu escrever com uma linguagem formal, fugir de expressões da oralidade e coisas do tipo, é preciso que a construção gramatical esteja correta, ou seja, você precisa aplicar corretamente a regência, acentuação, crase e etc. Claro que o ideal é que você, como estudante no ensino médio, tenha visto cada um desses assuntos, mas a gente sabe que vestibulando não tem todo esse tempo, ainda mais se você já saiu do ensino médio. Então vamos pontuar aqui alguns desses pontos importantes. Primeiro tema, acentuação, que é a sensação de derrota. Pior do que tu pegar a tua redação e perceber que tu perdeu ponto por causa de um acento. Embora muito se diga que a acentuação das palavras é mais por feeling ou intuição, é muito perigoso tu confiar só nisso num dia que tu vai, tipo, pegar uma prova de 90 questões e mais um texto para escrever de mais ou menos 25 linhas em média, né? Então, tu precisa mais do que isso pra tu não... Entendeu? É isso. Ou seja, tu precisa de mais do que isso pra não deixar passar nenhum errinho. Além disso, tu errar alguma coisa sobre acentuação pode fazer tu perder pontos, não só na primeira competência. Por exemplo, existe a palavra secretária com acento e existe a palavra secretaria. Se tu esquece o acento, dá outro sentido pra essa palavra, tu vai perder ponto também na competência 4, porque tu vai ter um erro de coerência, entendeu? Então, já que a gente tocou nessas duas palavras, vamos dar uma primeira dica a respeito dessa acentuação. Rapidão, galera, vou interromper a aula aí. Novelinha pedra. Então, existe uma regra da língua portuguesa que diz o seguinte: palavras paroxítonas terminadas em ditongo serão acentuadas. Qual a importância disso? É uma regra que se aplica às paroxítonas. E tipo, se tu não sabe, a maioria das palavras da língua portuguesa são paroxítonas. Então assim, tu tá escrevendo um texto, provavelmente em algum momento tu vai se deparar com uma paroxítona e também com essa regra. Imagina assim, a regra é como se fosse uma caixa e as palavras que se encaixam nessa regra são objetos. Então separa na tua mente essas palavras. Tipo assim, elas meio que são parecidas. Por exemplo, secretária, princípio, auxílio. Entende? Elas sempre vão ter a penúltima sílaba mais forte e vão terminar em um ditongo, tipo iu, de auxílio, secretária, ia. Então, tu pode aplicar isso em outras regras. Por exemplo, tu aprende uma regra gramatical, imagina exemplos dela e vê o que cada palavra tem em comum. Assim, na hora que tu for escrever, tu vai começar a enxergar semelhanças entre elas. Palavras que partem da mesma linha, entendeu? A partir disso, é importante também que tu catalogue teus erros. O que isso quer dizer? Tipo, aquilo que tu tem errado com mais frequência, dá uma atenção, volta na teoria, percebe o padrão que tem nisso. Porque, tipo, não adianta tu saber a regra, tu estudar e tu não aplicar. E aí vem outra dica também a partir disso. Busque sempre escrever corretamente. Se cobre saber escrever corretamente. Ou seja, tu tá escrevendo aqui, aí não. Vou voltar aqui porque eu escrevi isso aqui tal errado. Porque, tipo assim, existem contextos para tu usar a linguagem. Mas tu pode muito bem usar de uma maneira informal, mas pensar como seria formal. Sempre tá exercitando a tua mente a pensar, não, essa palavra aqui é acentuada por tal coisa, ou simplesmente essa palavra aqui eu sei que ela é acentuada. Segundo tema. Vírgula. Essa pontuação que é basicamente uma pausa não tão demorada, é bastante utilizada no texto, mas também é bastante errada também. Entendeu? Muito errada. Tipo, é impossível tu escrever 30 linhas e não usar ela pelo menos uma vez. Se tu fez isso, tá errado. Vamos dividir essa parte em duas situações que provavelmente vão aparecer na tua redação, beleza? Quando o uso é obrigatório
e quando não se deve usar. Então vamos lá. Quando o uso é obrigatório e o não uso vai te penalizar. Para isolar adjuntos adverbiais, ou seja, palavras que vão indicar modo, lugar, tempo, etc. Primeiro exemplo. Desde a pré-história, vírgula, o homem é um ser sociável. Desde a pré-história é uma expressão que indica tempo. É um adjunto adverbial que indica tempo. Então ele deve ser sempre isolado da frase. Beleza? Segundo exemplo. Na Grécia Antiga, vírgula, a beleza era um fator fundamental. Na Grécia Antiga, no caso, está indicando lugar. Outro exemplo. Sabe-se que, vírgula, constantemente, vírgula, há congestionamentos nas grandes cidades. Constantemente indica uma ideia de quê? De modo. Deve ser isolado. Outro exemplo. O uso indiscriminado das redes sociais, vírgula, na maioria das vezes, vírgula, é um problema. Na maioria das vezes, uma expressão um pouco maior também é um adjunto adverbial. Então, deve ser isolado. Beleza? Então, vamos a outro caso. Separar a parte do texto que tem um sentido explicativo, de causa, modo, finalidade. Vamos ao primeiro exemplo. O problema é constante na sociedade brasileira, vírgula, pois ainda não há soluções. Viram esse pois aí, que dá um sentido explicativo no resto da frase que vem depois da vírgula? Pois é, sempre que houver esse sentido explicativo, vírgula. Beleza? Outro. Muitos cidadãos não têm seus direitos básicos garantidos, vírgula, tendo em vista as poucas ações governamentais. Esse tendo em vista tem um sentido de que causa, ou seja, os brasileiros não têm todos os seus direitos por falta de ações do governo. Está criando aí uma relação de causa e consequência. Nessas relações a gente utiliza a vírgula. Atenção sempre ao termo, tendo em vista, nesse caso, que indica justamente esse sentido, beleza? Vamos para mais um exemplo, esse é muito usado na conclusão. É necessário que o governo faça um investimento, vírgula, por meio de arrecadação de impostos. Então, esse por meio aí da ideia de modo, novamente, e a gente precisa colocar vírgula, certo? É justamente aquele meio modo da conclusão que a gente ainda vai falar, beleza? Nesses casos, sempre utilizar vírgula, separar essas orações por vírgula, certo? Então, outro exemplo agora que também aparece bastante na conclusão. É preciso que haja um engajamento social, vírgula, a fim de que o problema tenha visibilidade das autoridades. Essa expressão, a fim de que, dá a ideia de que? Finalidade. Então, é necessário que se separe essa segunda oração por vírgula, que também vai dar aquela ideia de um dos elementos da conclusão, que é justamente o efeito, beleza? Próximo caso, antes de elementos coesivos, que podem iniciar as frases ou estar no meio delas. Por exemplo, dessa forma, conforme Paulo Freire, no entanto, contanto, outro sim, ademais. Esses elementos geralmente vão estar acompanhados de vírgula, certo? Próximo exemplo, esse bem comum. Ao citar elementos em sequência. Por exemplo, fome, vírgula, miséria, vírgula, falta de saneamento básico, vírgula, ausência de segurança. Assim se apresenta a problemática. Tá vendo que eu coloquei vários elementos? Sempre eles vão ser separados por vírgula, para representar justamente essa pausa. Próximo exemplo. Para isolar elementos de explicação ou exemplificação. Então, isto é, ou seja, por exemplo, esses elementos sempre vão estar isolados por vírgulas, beleza? Agora, quando não se deve usar, ou seja, se tu colocar nesse caso, tu vai ser penalizado. Vamos a um exemplo. O Estado deve investir, vírgula, na educação. O que eu fiz? Coloquei uma vírgula entre esse predicado deve investir e o complemento na educação. Porque, tipo assim, quando tu pergunta, deve investir em quê? É na educação. Então, na educação é o complemento, é o objeto que vem depois dessa locução verbal. Tu não pode trazer essa quebra. Não se pode separar verbo do seu complemento, verbo do seu objeto, beleza? Outro exemplo. É necessário que o Ministério da Educação aumente, vírgula, a quantidade de professores nas escolas. Novamente, o Ministério da Educação sujeito, aumente, verbo, ação. Aí tu vai lá e coloca uma vírgula. Pá. Aumente o quê? A quantidade. Não se separa essa ideia. A não ser que tu vá colocar nesse meio alguma das expressões que eu acabei de falar, que são os advérbios. Aí sim eles precisam sempre ser isolados e aí cabe. Mas nesse caso, como não tem nada, tu simplesmente quebrou a ideia, não é correto. Então, de modo geral, essas são as situações que mais ocorre o uso de vírgulas em uma redação. E também os usos que não se devem usar. A dica é, foque naquilo que é preciso ser usado e se tiver uma situação que tu colocou a vírgula ali, mas tu não tem certeza da regra ou então tu não lembra o porquê de tu tá colocando ali, repense o uso, beleza? O que eu quero dizer com isso? Cuidado com excesso. Terceiro tema. Quebra do paralelismo sintático. Apesar de o nome me assustar bastante, parecer uma coisa difícil, até me assustava também, não é uma coisa tão difícil assim. O conceito é o seguinte, é basicamente
tu repetir elementos que são necessários na oração. Por exemplo, preposições. E também tu manter a linha quando tu vai citar esses elementos no mesmo sentido, tipo substantivo com substantivo, preposição com preposição, verbo com verbo. Mas o que isso quer dizer? Eu vou te mostrar um exemplo. Quando você vai citar duas coisas, aí tu fala assim: sinto falta dos meus amigos e da minha rotina. Repara que tu repetiu a preposição de, né? No caso, dos meus amigos e da minha rotina. Tu não falou dos meus amigos e a minha rotina. Justamente porque, se tu esquecer esse de da segunda, esse da no caso, vai ser uma quebra no paralelismo. Essa expressão sinto falta de pede a preposição de. No caso, tu não vai citar os dois elementos, colocar só nenhum e o segundo esquecer. Senão é a quebra do paralelismo, entendeu? Isso configura um erro e, além disso, é uma lapada na tua nota. Cuidado! Então vamos a alguns exemplos que provavelmente vão acontecer na redação. Os brasileiros precisam de um melhor auxílio governamental e de garantias constitucionais. Novamente, essa repetição. Tu não poderia colocar: os brasileiros precisam de um auxílio governamental e garantias constitucionais. Tu estaria fazendo uma elipse, tu estaria ocultando. E aí ia ser uma quebra. Não faça isso. Prestem atenção. Sempre que vocês forem escrever algo que precise de preposição, verifique se você não colocou uma coisa depois, não colocou um i, e aí acabou esquecendo de colocar essa preposição. Não vamos cometer esse erro, ok? Próximo exemplo, agora com outro sentido, que é tu manter a linha de sentido das palavras. Os usuários de internet fazem muitas coisas na internet, como conversar com amigos, pagamentos de contas e a inscrição do Enem. Nesse caso é um exemplo errado. Tu começa citando conversar com amigos, conversar que é um verbo, e depois tu vai para pagamentos e inscrição, que é um substantivo. Ou seja, houve uma quebra aí. Tu começa falando de verbo e tu muda a classe gramatical para substantivo. Isso configura um erro também. E, para falar a verdade, até fica estranho na leitura, se tu for perceber. Nesse caso, o correto seria muitas coisas na internet, como conversar com amigos, pagar contas e inscrever-se no Enem. Ou seja, tu manteve a classe gramatical como verbos, entendeu? Quarto tema, crase. Por último, mas não menos importante, né? Das pessoas que eu perguntei, 90% me responderam que crase era o principal problema ou ainda é o principal problema. Então vamos lá ver. Para entender o que é crase, é preciso entender de regência. Que basicamente, no âmbito da escrita, é tu perguntar pro verbo se ele vai pedir ou não preposição. Conversar. Conversar com quem? Ou conversar sobre o quê? Viu? Esse verbo pede complemento, que no caso é preposição. Então, é preciso entender que um verbo pode ou não pedir e, a partir disso, entender o uso da crase. Então, dessas preposições, existe a. Exatamente, a. E é a partir dessa preposição que a gente entende o uso da crase. A crase nada mais é do que a junção dessa preposição a mais o artigo a. Artigo que é aquele elemento que vai sempre acompanhar o substantivo. Então, assim, tu entendendo que o artigo a faz parte dessa construção e sabendo que um artigo vai concordar com o substantivo, tu não vai colocar uma crase na frente de um substantivo masculino, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Não se usa a crase diante de elementos masculinos. Exemplo, compras a prazo. A internet começou a receber usuários, nesse caso é um verbo. Não se usa em verbo, então não usa a crase, pelo amor de Deus. Próximo caso, não usar em situações de plural, onde não há concordância. Como assim? O acesso a praias é essencial. Esse a é uma preposição, mas esse praia está no plural. Então não tem aí um artigo concordando, não tem a construção preposição mais artigo, então tu não vai usar a crase. Tu só usaria a crase se o exemplo fosse o seguinte: o acesso às praias é essencial. Nesse caso aí a gente tem sim o artigo, porque a gente vê essa variação pro plural, ou seja, um número. Então a gente tem o artigo aí, logo também tem a preposição. Quem tem o acesso é um acesso a alguma coisa, então a gente usa a crase. Então, próximo ponto. Quando esse uso deve ocorrer, ou seja, quando o verbo ou o nome pede essa preposição, pede essa crase, pede esse artigo, essa junção. Quando tu não usa, nesses casos, aí é um desvio e tu vai ser despontuado. Vamos a um exemplo. No que tange a utilização das redes sociais, no que tange, o que tange a pede preposição e utilização é feminino. Então tem a presença do artigo, usa-se crase. Próximo exemplo, nesse mesmo sentido. O problema está relacionado à falta de ações. Está relacionado a que pede a preposição. E falta de ações é uma expressão que está no singular, no caso falta. Então tem a presença do artigo, novamente, crase. Sempre nesses exemplos, use crase. O não uso vai configurar um desvio e você vai ser despontuado. Além disso, ainda existe uma situação que é facultativa, que é diante de pronome possessivo. Exemplo, é fundamental que o governo leve educação a, craseado ou não,
sua população. Apesar de ser facultativo, eu recomendo que vocês usem. A gente nunca sabe quando os corretores vão entrar em acordo e admitir como um uso correto na redação ou não. Tipo, num ano pode virar algo que eles queiram que tenha, entendeu? Então, em casos facultativos, é melhor aprender a regra e usar, beleza? Então, uma última dica nesse sentido de crase é uma velha conhecida nossa, se não é sua. Prazer, vou apresentar para você, que é substituir a palavra que vai ser o substantivo por uma palavra masculina. Se você substituir e no lugar do a ficar um ao, é porque há o uso de crase naquele local, certo? Vamos ver um exemplo. Eu quero ir à praia. Será que nesse caso a gente usa a crase? Vamos substituir essa palavra praia por um substantivo masculino? Eu quero ir ao shopping. Viu que ficou ao? Então esse a de eu quero ir à praia é craseado. Beleza? Guarda essa dica. Afinal, o que eu quero dizer com tudo isso? O corretor não vai querer saber se tu sabe o enunciado de uma regra gramatical. Ele vai querer saber se tu sabe usar ela corretamente, se tu sabe escrever do jeito que é esperado para um aluno de ensino médio que conhece a modalidade formal da escrita. E por último, na dúvida, usa sinônimo. Se tu não tem certeza da escrita, se tu não tem certeza da acentuação, usa um sinônimo. Ninguém nunca vai te criticar porque tu não usou tal palavra, beleza? Conclusão! Então, hoje a gente viu que acentuação não é só feeling, vírgula, não esqueça quando usar e não use quando não deve. Quebra de paralelismo, repetir os iguais e manter a mesma linha de raciocínio, mesma linha de sentido. Crase é questão de perguntar pro verbo e verificar o termo que vem depois. No próximo vídeo a gente vai ver como compreender a proposta de redação, beleza?